Boas-vindas, pessoal, a mais essa atividade do terceiro ciclo Mulheres nas Artes, do Lab Criação. Quero agradecer a toda a equipe e as parcerias que fazem esse projeto acontecer. Nas atividades do Lab, a gente inicia com uma breve audiodescrição. Me chamo Viviane, sou pesquisadora, educadora, gestora cultural. Sou mulher branca, de cabelos castanhos cacheados na altura do pescoço. Eu estou usando uma blusa regata preta com bolinhas vermelhas. Falo aqui da minha casa e do meu espaço de trabalho em Brasília. Atrás de mim tem uma plantinha, é um antúrio, tem algumas flores vermelhas e também tem um armário branco. Bom, com o Lab Criação, a gente busca alimentar a pesquisa e a partilha de conhecimentos em gestão cultural e contribuir com o desenvolvimento de projetos que são criados e realizados por mulheres. Neste ciclo, nós já produzimos videoaulas sobre projetos culturais, captação de recursos, gestão administrativa financeira, e agora a gente inicia três rodas para ampliar o diálogo, a conversa sobre o desenvolvimento de projetos culturais em interlocução com comunidades e com atenção às questões de acessibilidade, diversidade e inclusão, e também pensar sobre a situação das mulheres no trabalho com arte e cultura. Esse é o nosso assunto de hoje. As conversas partem de estudos, de experiências e práticas de mulheres, artistas, educadoras, gestoras, pesquisadoras em arte e cultura. E hoje a gente vai conversar com Maria Carolina Vasconcelos Oliveira, que é pesquisadora, professora e realizadora de projetos nas áreas de artes, cultura e políticas culturais. É professora assistente no Departamento de Artes Cênicas do Instituto de Artes da Unesp e atua artisticamente no coletivo de artes circenses, a Penca. Carol, bem-vinda. É ótimo ter você aqui com a gente. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigada, Vivi, Luana, Kátia, Bruna, Tiago, agradeço muito a todos. É uma honra estar aqui. Muito bom a gente estar juntos, podendo discutir isso. Vou aproveitar para fazer minha autodescrição, Vivi, daí depois te devolvo. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho os cabelos compridos, castanhos, enrolados, e com uma franja. Eu estou usando um óculos de plástico de aro grosso azul e estou usando uma blusa roxa e vermelha. É uma blusa de frio. Eu estou em São Paulo, aqui está fazendo um pouquinho de frio e chovendo, ainda bem. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço. Maravilha. Bom, eu quero abrir a nossa roda com uma reflexão sobre trabalho não remunerado, né? Porque ainda hoje, em pleno 2024, o trabalho de cuidado não remunerado é uma das principais fontes de desigualdade econômica entre homens e mulheres. Então, eu quero chamar a nossa atenção para isso, comentar um pouco essa situação, mobilizando uma leitura desse livro da Silvia Frederick, chamado Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Aproveito para indicar a leitura. E, bom, aqui nesse livro, né, dá para a gente entender como o capitalismo, enquanto sistema econômico, social que a gente vive, ele está totalmente ligado ao sexismo, à misoginia, às violências, né, aos preconceitos que vão alimentar as desigualdades sociais. Então, com essa leitura a gente entende como o surgimento do capitalismo ele coincide com o desenvolvimento de um regime patriarcal que vai empreender toda uma guerra contra as mulheres, desde a caça às bruxas, ao desenvolvimento de uma divisão sexual do trabalho,
que vai confinar as mulheres ao trabalho reprodutivo e ao trabalho doméstico não remunerado. Então, com o livro mostra toda essa história de séculos de disciplinamento capitalista das mulheres, né, que promove essa desvalorização do trabalho das mulheres, sua exclusão das relações monetárias e subordinação ao patriarcado, né? Isso então cria as condições para essa apropriação do trabalho, essa domesticação e submissão das mulheres aos homens, e leva aí, então, as mulheres, uma história, então, secular, que leva as mulheres a uma situação, né, de dependência por conta de um menor poder de subsistência, de autonomia, de sociabilidade, e esse empreendimento, né, de disciplinamento capitalista das mulheres, nos termos que a Silvia mobiliza, não é possível sem criar e manter valores, né, regras que vão orientar essas diferenças entre as mulheres e os homens e vão alimentar, por exemplo, que as mulheres são inferiores aos homens, que são frágeis, que são emocionais, incapazes de se governar e que, portanto, dependem dos homens. Isso, né, são valores criados, né? E são ideias que vão cultivar, por exemplo, um modelo de mulher ideal, de esposa ideal, que é passiva, obediente e única, responsável pelos cuidados da família e do lar, né? Então, essa visão retrógrada, né, que hoje a gente infelizmente, ainda hoje, ela está presente na visão de mundo de muitas pessoas, né? Inclusive da nova geração, que desconhece muitas vezes essa história, toda essa história é, secular, né? De séculos de dominação. Então, a gente sabe que essa é uma situação, essa situação de domesticação, submissão das mulheres, ela tem mudado, fruto das lutas feministas, né, que também há séculos atuam pela vida das mulheres, pelos direitos, né, das mulheres. Então, a nossa geração, as gerações atuais, elas vivem situações muito diferentes das gerações das nossas mães, das nossas avós, e porque nós vivemos, né, em uma sociedade democrática, temos mais acesso à educação, à cultura, aos direitos humanos, mas ainda assim há muito o que avançar para nos tornarmos de fato uma sociedade com equidade de gênero, né, que recusa qualquer tipo de submissão e de violência contra as mulheres. Então eu quero chamar aqui, para abrir a nossa roda, chamar a nossa atenção a como o papel das mulheres na sociedade ainda hoje é muito moldado e reduzido, né, restringido por essas normas tradicionais patriarcais que dificultam aí uma participação equitativa das mulheres no mercado de trabalho, na política, em campos como a arte e a ciência, né? Então agora, Carol, se você puder entrar um pouquinho, comentar um pouco essa situação, trazer também alguns dados, né, que você tem sobre esse assunto. Ótimo, Vivi, muito obrigada. Que bom que você introduziu, trazendo a Silvia Federici, né, que é uma pesquisadora que vem de um feminismo marxista, né, e que então entende a desigualdade de gênero de forma imbricada à desigualdade mais ampla, né, a desigualdade estrutural mais ampla que é trazida pelo capitalismo, e ela tem também textos muito legais e trabalhos muito legais sobre o trabalho de cuidado, né, o trabalho de cuidado que, via de regra, ele ou é não remunerado, absolutamente não remunerado, ou ele é subremunerado, né? Uma hora de trabalho de cuidado, principalmente exercido por mulheres,
normalmente custa muito menos do que outras horas de trabalho. E é uma autora que problematiza muito isso e é bem interessante trazer. E eu ia começar justamente daí, a propor da gente começar daí, porque a própria Unesco, né, nos reportes, nos relatos que eles fazem sobre desigualdade de gênero na cultura e no patrimônio, eles são muito enfáticos em dizer que a cultura, ela não é isenta, ela não é imune às desigualdades que atravessam as outras áreas da sociedade. Então, às vezes a gente acha, ai, não, na cultura, nas artes, são meios de trabalho melhores, mais progressistas, né? As relações de trabalho são melhores. De fato, sim, em alguns campos podem ser, de outro lado, é um equívoco também a gente romantizar dessa forma, porque sendo o patriarcado um sistema estrutural, assim como o racismo, a gente realmente não está imune a essas opressões, a essas desigualdades. Então, a gente tem que sim olhar para elas e sim criar medidas ativas no sentido de combatê-las, porque não são coisas que vão se desfazer sozinhas, né? Não são coisas que vão se desfazer pelo livre andamento, né, do mercado e tempo, de tudo mais. Queria também, só antes de começar a trazer esses dados, chamar a atenção para. Eu gostaria muito de ampliar essa discussão de mulheres para mulheridades, né, incluindo aí diversas dados também. Eu adoraria trazer dados de não somente de mulheres cis, mas de uma série de formas de vivenciar a experiência de mulheridade, né? De pessoas que se identificam como mulheres e até que se identificam como pessoas não binárias, mas a gente sabe que isso está muito na ponta ainda, né? E que as pesquisas ainda não produzem dados sobre isso. Mas acho que a gente pode ampliar, né, essa discussão para trabalhar com essa discussão de mulheridades de uma forma um pouco mais ampla. Mas, enfim, vou compartilhar a tela aqui para mostrar uns dados que eu levantei, que são bastante assustadores. É, Quero começar daí, justamente com essa ideia de que a gente não está isento, né, no mundo da cultura. Então, a gente não está isento a quê? Então, quero trazer um pouco os dados mais gerais da economia como um todo, para depois a gente poder aterrissar nos dados da cultura, que a gente vai ver depois. Bom, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem uma pesquisa que algumas de vocês devem conhecer, que chama PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e que ela é feita de forma contínua e de forma pontual no tempo. A PNAD contínua de 2022 traz um dado que diz que as mulheres passam, em média, 21,3 horas semanais em atividades de cuidado, e aqui na linha de baixo estão listados exemplos dessas atividades. Cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, compras, cuidar de crianças, idosos, enfermos, pessoas com deficiência. Então, as mulheres passam, em média, 21,3 horas semanais nessas atividades, enquanto os homens passam 11,7. A gente está falando quase do dobro do tempo. Essa notícia eu peguei na Agência Brasil, depois a gente vê as referências lá no final, mas são dos dados da PNAD. A pesquisa também mostra que em 2022, 85, mais ou menos, por cento da população se dedicou a cuidados, né, esses cuidados da casa ou de pessoa, da população de mais de 14 anos. E dentre as pessoas entrevistadas, 91,3% das mulheres que foram entrevistadas disseram que sim, realizaram algumas dessas atividades relacionadas a afazeres domésticos no período perguntado, acho que, se eu não me engano, é a semana anterior. E quando perguntado para os homens, só 79,2% disseram que sim, realizaram. Né? Então, a gente tem aí quase 20% dos homens que não, mais de 20% dos homens que não realizou nenhuma dessas atividades no período de referência. E daí tem dados bem assustadores que são relacionados a essa percepção de que quando existe uma mulher no domicílio, é ela que vai cuidar. Então, olha só esse dado que maluco. O homem gasta mais horas com cuidados da casa quando ele mora sozinho. Então, quando ele mora sozinho, ele gasta mais ou menos 14 horas semanais com cuidados da casa. Para as mulheres é o inverso. Quando elas moram sozinhas, elas gastam menos tempo nos afazeres domésticos do que quando elas dividem o lar. Então, elas chegam a gastar até 24,1 horas por semana
as mulheres que moram dividindo o lar com mais pessoas. E daí uma aspas aqui da matéria da Agência Brasil, seja por ter uma criança ali para ser cuidada, ou por ter mais tarefas domésticas, ou por ter mais moradores no domicílio. E daí o IBGE também mostra que quanto maior a escolaridade dos homens, menos pior é essa situação. Então, maior é a proporção desses homens que cuidam da casa quando eles são mais escolarizados. Falando nas desigualdades, a gente vê também que os marcadores clássicos, né, de raça e renda pioram a situação. Então, a PNAD mostra que as mulheres pretas têm o maior índice de realização das tarefas, então 92,7% das mulheres pretas dizem que sim, fazem as tarefas domésticas, superando as pardas e as brancas, e a região do país também influencia, né? As mulheres nordestinas são as que mais respondem que sim fazem, e as que menos fazem são as mulheres do sul. E aí tem um achado bem interessante que é o fato de ser mulher, né, de se identificar como mulher, ou seja, o gênero, desempenha um papel mais significativo no envolvimento das mulheres nessas tarefas domésticas do que a própria diferença de renda do casal. E eu já falo um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Tem uma teoria meio clássica, econômica, que se chama teoria da barganha, que vai explicar que quando existe uma diferença de renda num casamento heterossexual, né? Quando existe uma diferença de renda, normalmente o homem ganhando mais, o trabalho vai ficar com a mulher, porque de alguma forma ela está compensando, porque na hora de você dividir os cuidados de um lar, por exemplo, ou de uma família, não é só o capital econômico que conta, né? Cada um entra com o que tem. Então, pelo fato dos homens ganharem mais, as mulheres, teoricamente, trabalhariam, compensariam esse trabalho fazendo as atividades domésticas. Mas o que essa pesquisa mostra é que não, que mesmo quando existe diferença de renda entre o casal e a mulher ganha mais, ainda assim a mulher continua trabalhando mais nos afazeres domésticos. É, E as mulheres que têm um pouco mais de nível de escolaridade, sim, dedicam menos tempo às tarefas domésticas. É, E olha que maluco isso. Então, a gente está falando de que os marcadores de raça e renda pioram a situação, então, as mulheres de regiões mais pobres e marcadas negativamente por marcadores, pessoas racializadas, né, de forma geral, trabalham mais sem remuneração, então fazem mais afazeres domésticos sem remuneração, mas a gente está falando aqui do outro lado, as mulheres que ganham mais, ou seja, que são mais ricas, não trabalham menos. Então a renda explica só a parte negativa, ou seja, a renda piora a situação, mas não melhora quando é o caso de melhorar. Então, existe um marcador aí que é de gênero mesmo, mais do que de classe ou econômico, no sentido renda, né? Mais do que de renda, ele é de gênero, né? Porque mesmo quando as mulheres respondem pela maior parte da renda domiciliar, elas continuam sendo responsáveis pela maior quantidade do trabalho doméstico. E nesse caso, elas se comportam de forma tradicional, né? Nesse espaço doméstico. Esse é um dado do IPEA, e daí eu já trago aqui, que é uma pesquisa muito legal do IPEA, realizada em 2023, com os mesmos dados da PNAD, só que foi uma pesquisa escrita pelo IPEA mesmo, que se chama Gênero é o que importa, determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil. E daí, lendo essa pesquisa, eu selecionei aqui alguns achados da pesquisa que eu acho que são interessantes. Vou só listar eles aqui. Então, o primeiro é esse de que quase o dobro das mulheres, em comparação aos homens, declarava ter realizado na semana anterior à entrevista trabalho doméstico não remunerado, aquele dado que a gente viu lá atrás. Depois, as jornadas de trabalho doméstico não pago das mulheres eram 2 vezes mais longas do que as dos homens. Depois, crianças no domicílio aumentavam substancialmente o tempo total gasto em trabalho com cuidados. E quanto mais jovem eram as crianças, maior a carga desse trabalho. A carga de trabalho doméstico aumenta com o tamanho das famílias, né? Principalmente para a mulher. A frequência das crianças à pré-escola reduz a carga de trabalho doméstica, particularmente para as mulheres. Então, aí a importância da escola como apoio, né? Não só para o processo educativo como um todo, mas como apoio para que as mulheres possam não só se dedicar mais ao mercado de trabalho, mas, sobretudo, ter tempo livre. Esse outro achado que tem a ver com o anterior, que é
Mulheres casadas possuíam jornadas mais longas de trabalho não pago quando comparadas às jornadas das mulheres não casadas, enquanto para os homens é o contrário. Os homens reduzem suas jornadas de trabalho doméstico quando eles entram num casamento. Até coloquei umas exclamações aqui do lado, porque não vale a pena casar com um homem, né? Essa é é a conclusão, assim, do estudo. É, a presença de idosos no domicílio amplia o tempo reprodutivo das mulheres, o trabalho reprodutivo, né? E produz efeitos pouco claros sobre o dos homens. Então, impacta definitivamente mais as mulheres do que os homens. E olha que coisa maluca aqui, né? Alô, próximas gerações. As meninas gastam mais tempo em trabalho doméstico não remunerado do que os meninos, pensando nas crianças, né? Na geração dos filhos. Então, eu achei isso bastante assustador mesmo, né? Da gente pensar. Daí, queria só trazer duas perspectivas. Eu não vou ler tudo isso que está aqui, mas são duas perspectivas que estão lá nesse texto do IPEA que eu acho que são importantes, né? Eu não vou, eu acho que eu vou até parar um pouquinho de partilhar e vou falar aqui na tela. Uma é essa teoria dos cursos de vida, né? Dos ciclos de vida, que é uma teoria que explica como eventos específicos na vida das pessoas, né, de gêneros diferentes, impacta no que diz respeito ao tempo livre e ao trabalho não remunerado, esse trabalho em afazeres, né? Esse trabalho em cuidado doméstico e de pessoas. Então, em termos gerais, as pesquisas vão mostrando que alguns eventos no decorrer da vida aumentam o trabalho reprodutivo de homens e mulheres. Então, por exemplo, o casamento entre pessoas de sexos diferentes aumenta muito, né, o trabalho doméstico para as mulheres, enquanto para os homens diminuem. Já ter filhos, ter crianças, aumenta para os dois, mas muito mais para as mulheres. E o divórcio aumenta a jornada reprodutiva dos homens e reduz a das mulheres. Então vejam que vale a pena, né? Quase, a gente quase conclui que vale a pena. Porque é muito maluco, né? Pensar que é uma pesquisa estatística que levanta esses dados e que conclui uma coisa dessa em 2022, né? Os dados são de 2022, 23, talvez. É bem maluco a gente pensar que isso, né? A gente estava lá falando da caça às bruxas, da Silvia Federici, de séculos atrás, no processo de acumulação primitiva, corta, estamos aqui vendo esses dados, né? E então isso, assim, e eles falam também nessa teoria, eles falam que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, a divisão de trabalho tende a ser mais igualitárias. Então, cada vez mais se reforça a ideia de que é o gênero que importa, né? É o gênero que importa, é uma questão de gênero, uma questão de gênero. Então, toda questão que traz, em que a gente nota desigualdades de tratamento, seja no mercado de trabalho, seja nas barulho aqui. Seja nas possibilidades de expressividade, de tudo, toda vez ou de acesso a algum serviço, toda vez que a gente nota que tem algo que é determinado pelo gênero e que leva a desigualdades, isso significa que sim, é uma questão de gênero, né? A gente está falando de uma questão de gênero. Então, e a outra teoria que é citada nesse estudo do IPEA é essa teoria da barganha, né? Essa ideia de que, num momento de formação de uma família, todos os membros trariam os seus recursos para determinar uma divisão de investimentos, assim, né? De tempo, de energia. E isso incluiria não só recursos financeiros, né? Quem ganha mais traz mais, etc., mas também outros recursos. Então, isso, durante um tempo, explicou o fato das mulheres terem mais, acumularem mais o trabalho não remunerado, né? É quase que uma cobra que come o próprio rabo, né? Como elas ganham menos no trabalho remunerado, elas acumulam mais no não remunerado para compensar, e daí, lógico, elas vão ganhar menos, vão continuar ganhando menos no trabalho. Agora, o mais maluco é olhar que isso não, o inverso disso não se banca, né? Então, que é o que a pesquisa estava mostrando, a análise do IPEA. Quando a mulher ganha mais do que o seu companheiro de sexo diferente, de seu companheiro que se identifica como homem, vou dizer dessa forma, ela não passa a ter menos trabalho não remunerado. E aqui a gente está falando, então, de um comportamento que é cultural. Ele é tradicional, né? O estudo usa esse termo tradicional, ele não é econômico, ele não é explicado pela economia, ele é explicado pela cultura. E daí,
Para entrar já um pouco na reflexão sobre o trabalho específico em cultura e artes, que eu acho que ele é uma pontinha, né, desse iceberg maior, eu queria trazer um texto da Bell Hooks, e agora eu vou partilhar aqui a tela de novo, porque acho que é legal vocês acompanharem. Esse texto a Bell Hooks escreveu em 1995, e eu acho um texto genial. Eu trouxe só um pedacinho. Ela diz assim, ó, vou ler aqui para vocês um trechinho pequeno. Deixa eu só mostrar aqui. Ela diz assim, ó. A maior parte das artistas mulheres que conheço se sentem completamente sobrecarregadas. Um parênteses, ela está falando de artistas e intelectuais, ela própria como uma intelectual, né, que vivia muito nesse circuito, então ela está falando de mulheres que têm esse trabalho mais intelectual, mais simbólico, relacionado à criatividade, expressividade e tudo mais. Trabalhamos para ganhar dinheiro, para cuidar de nós mesmas e de nossa família não patriarcal. Passamos um tempo excessivo fazendo trabalho político para sustentar as mudanças trazidas pelo movimento feminista, que permitem que mais mulheres do que nunca façam trabalhos artísticos. E passamos muito tempo tentando descobrir como usar nosso tempo com sabedoria. Mulheres continuam a se sentir divididas quanto à alocação do tempo, da energia, do compromisso e da paixão. Embora importante, em geral não é tranquilizador que algumas de nós consigam incluir tudo na agenda. E daí, num outro trecho do texto, ela vai dizer isso aqui. Há muito tempo, há muitos anos, eu decidi que, se eu quisesse conhecer as condições e circunstâncias que levaram os homens à grandeza, eu deveria estudar a vida deles e compará-la com a vida de mulheres. Então, eu li biografia de homens de diferentes etnias, classes e nacionalidades que a nossa cultura declarou pensadores criativos, artistas grandiosos e importantes. Ela leu sobre a vida dos gênios, né? Dessas pessoas que foram, desses homens que foram considerados gênios. E ela descobre que as pessoas envolvidas na vida deles não só aceitavam, como também esperavam que eles precisassem de espaço e tempo reservado para que o trabalho diário florescesse, para que eles se empenhassem numa necessária renovação de espírito. A maior parte dos nomes que conhecemos na poesia da América do Norte, se não todos, são de pessoas que tiveram algum acesso à liberdade de tempo, um privilégio de alguns, que é uma necessidade de todos. E eu acho esse texto muito genial, nesse lugar de pensar os porquês, né? Por que que a gente tem menos artistas mulheres reconhecidas? Daqui a pouco eu mostro também uns dados sobre isso. Na história, nisso que a gente chama de história da arte, né? Porque isso é criado e nomeado. Por que que a gente tem menos mulheres? Por que que até hoje a gente segue tendo menos mulheres em funções de decisão e de trabalho, mesmo na economia mais comum, que não é a da cultura, vamos pensar assim, mais normal, a gente tem menos mulheres em cargos de direção, de gerência, de maior tomada de decisão, de lugares, né, de pensamento e etc. Acho que esse é um texto que ajuda a gente a entender muita coisa, né? Principalmente se a gente lembra que a Bell Hooks, como uma mulher intelectual negra, também está falando de um recorte, né? E daí, de novo, né? Como eu falei lá, a Unesco diz, eu falei lá no começo, a cultura e o patrimônio não são bolhas, eles não estão isentos, não estão imunes aos fatores estruturais que operam na sociedade como um todo. Então, eles não estão imunes à desigualdade de gênero, e eles também, nessas esferas, também operam as interseccionalidades que pioram e que agravam as situações de gênero. Então, a gente falar de uma mulher na cultura não é uma coisa única e genérica, né? É muito diferente a gente falar de uma mulher branca, escolarizada, e de uma mulher negra, que tem pouco escolarizada, ou de baixa renda, ou mãe solo de 3 crianças, né? A gente não pode falar de mulheridades nesse sentido genérico, isso também a gente traz muito forte dos estudos feministas, né? Não existe essa figura de mulher genérica. Apesar de a gente estar vendo grandes dados estatísticos aqui que generalizam, essas mulheres têm características muito específicas. Mas com isso passo para a Vivi de volta. Obrigada, Vivi. Obrigada a você, Carol. Nossa, que texto ótimo da Bell Hooks, né? E essa Incrível. ideia da liberdade de tempo, né? O direito ao Fundamental. tempo. É,
E assim, E não só porque para mim isso traz várias camadas de discussão, né? Para além desse lugar do acúmulo de trabalho produtivo e reprodutivo, ela também está discutindo um pouco quem tem direito, né, a se dedicar a esses assuntos transcendentais, a pensar, a criar formulações sobre o mundo. sim, o trabalho das mulheres que estavam ali para que esses homens pudessem ser grandes artistas, Cuidando poetas, dos né? filhos dele, provavelmente. Exatamente. E o mais, né, como você trouxe, faz parte de um comportamento cultural, né? A gente vai de um pensamento que deixa a gente, né, assim, da Silvia Frederici, né, que deixa a gente pensar isso como séculos de valores e formas de domesticação e dominação para hoje, né? E aí você traz esses dados alarmantes, né, recentes, 2023, que a gente vê que realmente é uma questão de gênero, né? É uma questão de gênero, precisa ser visibilizado, a Muito gente sobre precisa isso. falar disso. Sim, com certeza. E essas pesquisas, elas são super importantes, né, para a gente, e pesquisas com metodologias científicas, né, que vão contribuir aí para a realização de análises políticas com base em evidências, né? Não é a gente aqui que está falando, são pesquisas com metodologias científicas, né? E não é novidade para a gente essa escassez de dados, né, e informações a respeito da economia e da cultura com recortes de gênero, de classe, de raça e os demais marcadores de diferença, né? E que são tão importantes aí para subsidiar as políticas e a elaboração de políticas públicas, né, para enfrentar essas desigualdades. Eu vou, então, para a gente entrar um pouquinho mais nos dados específicos, né, de cultura e economia e cultura, eu vou começar aqui trazendo para a nossa conversa alguns destaques de um relatório com a compilação de dados também da PNAD, né, e que foi lançado pelo Observatório do Itaú Cultural. Né? Essa pesquisa está disponível no painel de dados do Observatório do Itaú Cultural e registrou que entre o quarto trimestre de 2022, entre o quarto trimestre de 2022 e o de 2023, o emprego na economia criativa, né, um ano, o emprego na economia criativa cresceu 4%. É um crescimento significativo, né? São 287 mil novos postos de trabalho na economia da cultura e das indústrias criativas. E a pesquisa traz dados e análises dessa dimensão de gênero e raça na economia criativa e em comparação com dados da economia brasileira. Então, eu destaco aqui, né, para o que a pesquisa e as análises dos dados confirmam. As mulheres seguem recebendo 42% menos em relação aos homens. E quando os dados cruzam as dimensões de gênero e raça, evidenciam que as mulheres pretas e pardas continuam enfrentando uma disparidade ainda maior, com uma média de renda mensal quase 67% inferior à registrada entre os homens brancos. Uma outra observação desse relatório que eu também acho importante aqui destacar é que os trabalhadores brancos, aí, independente do gênero, possuem rendimentos superiores em comparação com os trabalhadores pretos e pardos, tá? Então, tem uma questão de gênero, mas tem também uma questão de raça, né? É, E aí, então, a gente né, aproveito para, em todas as rodas, a gente está contando aqui com participações, né, de mulheres convidadas para contribuir aqui com os assuntos que a gente quer tratar. E a gente convidou a Daniele Canedo para compartilhar com a gente outras pesquisas, né, também que têm mostrado o que essas pesquisas têm mostrado sobre desigualdade de gênero na economia criativa. Daniele Canedo é doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia,
PhD em Media e Communication Studies pela Faculdade de Artes e da Universidade Livre de Bruxelas e docente do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ela é pesquisadora e coordenadora do Observatório da Economia Criativa da Bahia. Então, a gente, né, agradece a participação da Daniele na roda. Vamos compartilhar o vídeo dela, o que ela traz para a gente. Olá, eu sou Daniele Canedo e gostaria de começar deixando o meu salve a todas as mulheres para reforçar a importância de estarmos aqui discutindo desigualdade de gênero na economia criativa. Então, gostaria de agradecer com muito carinho a equipe do Lábio Criação pelo convite. É uma honra poder contribuir para esse debate. Sou professora, pesquisadora, gestora cultural e capoeirista, mãe de 2 crianças. E em todos esses espaços, eu já senti a força das desigualdades de gênero. E é por isso que eu estudo na economia criativa também com esse enfoque. Porque, embora a gente esteja falando de um campo dinâmico e inovador, ele ainda apresenta desafios significativos em termos de equidade de gênero, raça e classe, lembrando a interseccionalidade nas quais nos ensinaram Patrícia Hill Collins e Angela Davis. Para refletirmos juntas, eu começo com dados dos Sistemas de Informações e Indicadores Culturais do IBGE. Em 2022, as mulheres representavam 47% das pessoas que trabalhavam no setor cultural. Essas mulheres estão concentradas principalmente nas atividades de educação, artesanato e literatura. Já nos setores de tecnologia, mídia, quem dominam são os homens. Então, as mulheres ganham 29% menos em relação aos homens, cerca de R$ 3.300 para as mulheres e R$ 4.700 mais ou menos para os homens. E olha, isso não é só no Brasil. O relatório da Comissão Europeia de 2022 fala da desigualdade de gênero persistente em comparação com a média de salários europeus. Pegando a música como exemplo, é um dos mais, digamos assim, segregados setores. As mulheres frequentemente ocupam posições de menor remuneração, representam uma pequena parcela dos cargos de liderança ou de criação musical. O audiovisual é um outro exemplo. 15% dos filmes apenas são dirigidos por mulheres. E a gente se pergunta, essa desigualdade é natural? Sabemos que não. Ela é causada por um sistema que cria e mantém barreiras relacionadas aos estereótipos de gênero. As mulheres têm menos oportunidades de formação, de ocuparem espaços de liderança e de decisão, de acessarem recursos e de estarem, digamos assim, em posições criativas. Tem um outro estudo da Unesco que também destaca o assédio moral, a dificuldade de conciliar as funções domésticas e a maternagem, e como isso gera um desafio para o crescimento profissional das mulheres na economia criativa. E pegando a Bahia como exemplo, nós sabemos que a música é uma das principais mobilizadoras da economia criativa no estado. Contudo, há uma grande disparidade nas oportunidades oferecidas às mulheres, especialmente negras e indígenas. Em 2022, eu orientei a tese de mestrado de Júlia Melo Salgado, que entrevistou 149 cantoras pretas, pardas e indígenas da Bahia. A pesquisa revela que os desafios para essas mulheres são ainda maiores, porque elas enfrentam uma tripla camada de opressão, de gênero, raça e classe. Como observa Lélia Gonzalez, a gente está falando aí de um proletariado afro-latino-americano que enfrenta não só a discriminação racial e de gênero, mas também barreiras socioeconômicas profundas. Um ponto de destaque na pesquisa foi o acúmulo de funções. Muitas dessas cantoras desempenham múltiplos papéis, como cantoras, produtoras, compositoras, gestoras da carreira, sem qualquer apoio, o que causa uma exaustão laboral. A tese também destaca a precariedade nas condições de trabalho. Elas lidam com informalidade, com insegurança, com falta de acesso a direitos autorais. Muitas sequer estão devidamente registradas em associações para garantir esses direitos. Também destacamos na pesquisa o apagamento da música indígena no cenário baiano, pouquíssimo representada no mercado, e as condições do racismo, como isso amplia as dificuldades de sustentabilidade da carreira dessas mulheres pretas, principalmente por falta de apoio e de rede. A minha militância nesse tema começou na capoeira.
Em 2016, eu criei um perfil no Instagram chamado Capoeira Mulher para discutir o espaço da mulher na capoeira. Ali nós construímos uma rede de apoio, de trocas, no qual muitas mulheres do mundo inteiro relatavam as condições de opressão machista que vivenciavam na capoeira. Em 2022, também pelo Observatório da Economia Criativa, coordenei uma pesquisa sobre a economia da capoeira em Salvador. Nós entrevistamos 67 grupos, apenas 22% liderados por mulheres. Dessas, apenas 40% se identificaram como mestras, revelando aí uma predominância de homens nas lideranças da capoeira. E mesmo as mulheres que alcançaram a liderança, elas relatam dificuldade para obter o mesmo reconhecimento que seus colegas homens, os desafios, por exemplo, para organizar um evento, para promover suas atividades diante, às vezes, de certos privilégios dos homens que estão na liderança ali, né, enraizada, assim, porque perpetua as desigualdades. Bom, mas na verdade essa realidade todas nós conhecemos e o que nós queremos mesmo é saber o que nós podemos fazer para mudar essa situação. Um estudo da GIS, que é uma organização alemã de 2023, que eu trago aqui, sugere algumas medidas para empoderar as mulheres na economia criativa. Eles vão defender, por exemplo, primeiro, o fortalecimento do ecossistema. A gente tem que ter projetos, instituições, ONGs dedicadas a melhorar as condições de trabalho das mulheres. 2. Acesso a recursos, mecanismos específicos para mulheres no fomento à cultura. 3. Sensibilização e visibilidade. Nós precisamos de campanhas de conscientização que promovam nossas mulheres de sucesso. 4. Colaboração e parcerias, apoios internacionais, nacionais, medidas de fomento, enfim, diversos. Por fim, dados desagregados. Dados que possam mostrar o quanto é difícil a condição de trabalho da mulher na economia criativa, para que com isso nós possamos estar sempre lutando, subsidiando a elaboração de políticas públicas. Bom, em pouco tempo é isso. A gente acredita na economia criativa, a gente entende que é um campo fértil para inovação, mas é fundamental lutarmos pelas condições de trabalho justas, por oportunidades iguais. E nós que teremos que fazer isso, viu, manas? Ninguém vai fazer pela gente, não. Nós vamos precisar avançar nas discussões sobre gênero, raça e classe, na economia criativa, para que nós possamos construir uma economia criativa verdadeiramente anticapitalista, antimachista, anticapacitista, antirracista, contra a LGBTQIAP+, fobia, enfim, para construir um mundo que a gente acredita a partir da nossa produção artística e cultural. Sigamos juntas! Maravilhosa, Dani. Super grata por todas as contribuições e pesquisas, né, dados que ela trouxe para a gente. Dá para pensar muito. Vou atrás dessa pesquisa, desse estudo da DIS, né? E ela fala de vários segmentos, né, Carol? Da música, do audiovisual, da capoeira. Então, assim, dá muito. Você quer comentar um pouquinho esses Sim. dados também? Primeiro de tudo, eu queria dizer, recomendar para quem estiver assistindo que procurem saber das pesquisas do Observatório da Economia Criativa, Observatório Brasileiro da Economia Criativa, OBEC. Eu sou muito fã, acho que estão saindo de lá coisas muito importantes, assim, né? A gente tem, como a Dani falou, como a Unesco também fala, a gente tem buracos muito profundos de dados, né? De informações sobre esses temas, de mercado de trabalho na cultura e outras coisas, né? Estudos de casos de linguagens específicas, e eu acho que o OBEC é um dos grandes centros produtores desses dados, então o trabalho da Dani é muito legal e as orientações que ela menciona. Então acompanhem, procurem saber que sempre tem coisa muito boa. Eu sou muito fã e estou sempre ali seguindo. E muita coisa para comentar, né? Pensei, me chama atenção, antes de entrar em linguagens, assim, né? Mas me chama atenção isso que ela disse de que a coisa não se resolve sozinha, né? Quando ela corta e fala, bom, de tudo isso a gente já sabe, o que que a gente pode fazer? Eu sinto que a gente ainda tem um buraco aí nas ações afirmativas. Agora os editais começam a ter um pouquinho mais de pontuação afirmativa para dissidências de gênero ou para pessoas racializadas, né? Mas ainda tímidas as iniciativas, né? A gente ainda vê pouco.
esse esforço de correção mesmo, específica dentro dos mundos, por exemplo, dos editais, dos mundos das artes. A gente começou a ver um pouco mais essa discussão na Lei Aldir Blanc, né? Porque como medida emergencial, a gente também teve muito cedo uma concretude de que as pessoas eram mais penalizadas se elas eram pessoas racializadas ou pessoas em condições de pobreza, né? Então a gente começou a ver isso com muita força e com muita nitidez. Então a gente teve aí uma discussão de políticas, de critérios afirmativos dentro dessas políticas, dentro desses editais, mas eu sinto que é uma área ainda que a gente precisa desenvolver, né? Que a gente, e como bem disse a Dani também, o Brasil todo, o mundo todo, né? Então, também, pensando no que a Dani falou, eu também fiz um pequeno levantamento, assim, e a gente acha muita pesquisa sobre esse gap de gênero, né, ou viés de gênero, os estudos chamam isso de, ou gender gap, né, brecha de gênero, a gente fala em português, ou viés de gênero, a gente acha artigos, né, textos, organizações que trabalham nisso em várias linguagens, assim, né, a gente, bom, mencionei esse dado da Unesco, né, esse relatório da Unesco, a Unesco fez em 2014 um relatório chamado Igualdade de Gênero, Patrimônio e Cultura, em que perguntava para os países membros se existia dados, se existia medidas de instrumentos de monitoramento, se existia políticas específicas. Tudo bem que a gente está falando de 10 anos atrás, mas é isso, assim, muitos países mostrando que não existia. A gente também está falando de um cenário antes da pandemia, eu acredito que muita coisa tenha mudado. Mas o próprio fato de não ter dado na maior parte dos países também deixa essas coisas muito no campo da suposição, né? E muitos países também mostram algo que também é verdadeiro aqui para o Brasil, é que olhando para as pesquisas de consumo de cultura, a maior parte das pessoas que consomem cultura, que pratica, que tem adesão às práticas, principalmente artísticas, é uma maioria de mulheres, né? Então é também maluco pensar isso, né? Que são as mulheres que mais consomem, mas ao mesmo tempo as que estão ainda prejudicadas dentro do mercado de trabalho, né? Então, de novo, a gente tem aí uma questão de gênero. Eu achei estudos bem interessantes, assim, sobre o jazz, desigualdade de gênero, né? Brecha de gênero no jazz, brecha de gênero na ópera, muito, muito forte, no teatro, organizações pensando nisso. E eu achei um estudo bem interessante que é sobre brecha de gênero no balé. E daí tem até um artigo na revista Forbes de 2019 que fala assim: brecha de gênero no balé é sério, né? Porque eles começam o artigo contando um pouco sobre esse estudo e mencionando que há a possibilidade de mencionando assim, que as chances de uma menina, né, na infância ser direcionada para o balé é 20 vezes maior do que a chance de um menino ser. O número de dançarinas, etc., é muito maior, mas daí quando você vai olhar para os cargos de hierarquia mais alta, a coisa se inverte. Então, eles mencionam um projeto que se chama Data Dance Project, um projeto de dados da dança, uma organização, né, que está voltada em promover equidade mesmo no balé clássico, estamos falando do balé clássico, examinou postos de liderança, salário e etc. Eles olharam para as 50 maiores companhias de balé dos Estados Unidos, e encontraram que os diretores artísticos e etc., quase todos são homens. Então, 72% das companhias que eles olharam naquele momento, 2019, tinha diretores artísticos homens, né? Mesmo sem a chance de uma mulher ir para o balé sendo 20 vezes a chance de uma menina ser 20 vezes maior do que a chance de um menino. É, e, e dizia também essa pesquisa que, em termos de remuneração, quando um diretor artístico de uma companhia homem ganhava $1, uma mulher ganhava 68 centavos. A gente está falando aí de mais de 30% de diferença na remuneração. Então, considerando o mesmo cargo, que é o de diretor artístico, na média, quando eles calculavam a remuneração dos diretores artísticos homens, para cada $1 que eles ganhavam, as mulheres no mesmo cargo ganhavam 68 centavos. Então, a gente tiver essa brecha de gênero realmente operando. Na coreografia, na área de coreografia, né, coreógrafos e não diretores artísticos, o gap era ainda pior.
a mesma organização achou o dado de que entre 2018 e 2019, olhando as temporadas dos balés, 81% dos trabalhos dessas 50 companhias que eles observaram foram coreografadas por homens. E depois, no ano seguinte, entre 2019 e 2020, diminuiu um pouquinho, mas ainda assim eram 79% das coreografias eram assinadas por homens. A gente está falando do balé clássico. Tudo bem que também a gente está falando de uma área que é mais reacionária, se a gente for pensar, né, em termos de grandes tendências de valores. Talvez na dança contemporânea isso seja diferente, não sei, é uma suposição. A gente precisaria ir atrás de dados para ver isso. E daí é legal pensar que essa pesquisa problematiza o seguinte, também já fazendo um link com teoria aqui, que em algumas teorias econômicas explicam essa brecha de gênero com a ideia de que existe uma tendência cultural das mulheres escolherem profissões menos lucrativas, enquanto existe uma tendência cultural de os homens escolherem profissões mais lucrativas, e que por isso quando a gente olha para as médias salariais, a média dos salários das mulheres são diferentes. Só que dados como esse fazem isso cair por terra, porque a gente está falando de uma mesma área, de uma área que é, assim, majoritariamente feminina, né? Eu não gosto muito desse termo, mas ocupada por pessoas que se auto-identificam como mulheres, né? Porque feminino não existe no limite, assim, não vou problematizar isso agora, mas acho que tem toda aí uma discussão em torno desse termo. Mas a gente pega uma mesma área, que é o balé clássico, que é uma área majoritariamente ocupada por pessoas que se identificam como mulheres, e quando a gente pega os diretores artísticos ou os coreógrafos, a gente vê que eles ganham mais. Então, não se sustenta esse argumento de que a questão é que as mulheres culturalmente escolhem profissões que pagam menos. Isso provavelmente explica no macro, né? Explica no macro, mas também a gente não sabe o que vem antes, porque de fato são as mulheres que escolhem profissões que pagam menos, ou essas profissões pagam menos porque tem mais mulheres nela, né? Então é o dilema do ovo e da galinha. Então, o fato é que essas duas coisas estão correlacionadas, de alguma forma. É, E daí tem um museu bem interessante em Washington que chama National Museum of Women in Arts, o Museu Nacional das Mulheres nas Artes, tem uma página na internet e nas minhas pesquisas levantando dados sobre isso em outros lugares, né, para além do Brasil, porque é isso, a gente fica um pouco na dúvida, né? Nossa, será que isso é uma coisa que acontece só nos países do Sul, nos países que têm um histórico de processo de escravização, de racialização de pessoas, será que isso nos atinge mais? Provavelmente sim, mas é importante ver como essa questão do gênero, né, e da brecha de gênero nas artes, na cultura, ela é tratada em outros países também, então é uma questão estrutural geral, apesar de sim ela ter muita intersecção com raça e com condição econômica, né, renda, classe e etc. Mas esse museu ele traz alguns dados interessantes também. Para as artes visuais, a gente tem bastante dado. Então, um dado de 2019 que eles trazem, eles analisaram 18 dos maiores museus dos Estados Unidos e descobriram que as coleções eram compostas por trabalhos de 87% dos trabalhos eram de artistas homens. 87, isso em 2019, a gente está falando de 5 anos atrás. E 85% dos trabalhos desses 18 maiores museus eram de pessoas brancas, dos trabalhos dos acervos desses museus. E eles mostram também que as mulheres elas são maioria nos corpos, nas equipes de trabalhadores dos museus, mas quando a gente olha para as posições de liderança, elas estão subrepresentadas. Então, olhando para a média dos trabalhadores de museus, as mulheres são maioria, mas quando a gente olha para o cantinho específico das posições de liderança, elas são subrepresentadas. E daí, de novo, né, fica o dilema do ovo e da galinha. Então, elas ganham menos porque elas ocupam menos posições de liderança, ou elas ocupam menos posições de liderança porque são mulheres e logo ganham menos, né? Então, fica uma coisa que a gente não sabe a origem. E a origem é o gênero. Então, de novo, é o gênero, é uma questão de gênero, é o gênero que importa para explicar esses fatos, né? Depois ele fala que, considerando entre 2008 e 2020, considerando 31 museus mais representativos dos Estados Unidos, só 11% das aquisições e mais ou menos 15% das exposições eram trabalhos de artistas mulheres.
E depois eles trazem uns dados muito legais de venda de obra, né? Então, só assim, isso são dados de 2019, isso pode ter mudado de lá para cá. Mas pensando na venda de obra de artistas vivos, enquanto o valor mais caro pago por uma obra de uma artista mulher viva, em 2019, que era uma obra da Jenny Saville, chamada Propped, ela foi vendida por 12,4 milhões de dólares em 2018. E daí, então, 12 milhões e meio de dólares. Enquanto isso, uma obra do Jeff Koons, homem, 91,1 milhões de dólares em 2019. Então, a obra mais cara de mulheres vivas foi vendida por 12 milhões de dólares e a de homem, 91 milhões. E pensando nos artistas não vivos, eles falam que uma obra é da Georgia O'Keeffe, de que é uma obra de 1932, foi vendida em 2014 por 44,5 milhões de dólares. Então, a gente está falando de 44,5 milhões de dólares para a obra da mulher, enquanto uma obra do Leonardo da Vinci foi vendida em 2017 por 450 milhões. Então, a gente está falando de 400 milhões de dólares de diferença. Né? Tudo bem que tem o prestígio do autor, mas daí também a gente, né? O Leonardo da Vinci. Tá, mas daí a gente também pergunta por que que a gente conhece o Leonardo da Vinci e não conhece outras artistas mulheres, né? Porque tem um efeito também de que o que a gente chama hoje de história da arte também é marcado por uma desigualdade de gênero estrutural. A gente reconhece mais artistas homens hoje, né? Então, isso gera também essa diferença dos preços. Não é só uma questão econômica, é uma questão cultural, é uma questão histórica, é uma questão de gênero, né? De novo, trazendo isso. Bom, daí tem um monte de dado legal lá que eu acho que vocês podem voltar lá para ver. Mas uma coisa que eu queria destacar também, ainda fazendo esse link com a fala da Dani, já te passo de volta, Vivi, é, que eu acho que isso leva uma série de questionamentos, né? Porque quando a Dani falou das medidas que precisam ser tomadas, né? Então, quando a gente fala das medidas. Um outro dado que é muito legal de trazer é as mulheres são são maioria na formação de artes. Então, um dado desse museu de arte que eu falei para vocês agora, ele falava assim que 75% dos diplomas em artes visuais, ele está falando dos Estados Unidos, são obtidos por mulheres, mas só 45% dos artistas que estão em ação no mercado de trabalho são mulheres. Então, o que que acontece? Que 70% dos formados em arte são mulheres, e cadê esses outros 30% que não estão ativos no mercado de trabalho? Por que que eles saem do mercado de trabalho? Por que que elas saem, né? Isso para mim é uma pergunta também que fica. E aqui no Brasil a gente tem esse dado alarmante que vale não só para a economia da cultura, mas como para a economia como um todo, que é as mulheres são mais escolarizadas e ganham menos, né? Esse também é um dado que eu queria ter trazido lá no começo, acabei esquecendo de alguma forma. Então, a gente tem dados do IBGE que vão mostrar que dentre as mulheres com 25 anos ou mais, 21,3 têm ensino superior. E para os homens, esse índice é de 16,8. Então, a gente está falando quase de mais ou menos 5 pontos percentuais, um pouquinho menos de diferença. 21%, 21,5% das mulheres de 25 anos ou mais têm ensino superior, enquanto para os homens essa proporção é de um pouco menos de 17, né? E elas são mais escolarizadas e ganham, na média, 21% a menos do que os homens, né? E outro dado também que eu acho alarmante é que a maior desigualdade, isso é do IBGE, depois eu ponho para vocês nas referências no fim do, do- da apresentação, a gente põe lá, essas mulheres que são mais escolarizadas, as mulheres de forma geral que são mais escolarizadas, entre parênteses, elas ganham 21% menos. Desigualdade está nas profissões intelectuais e científicas. Então, assim, se a gente considerar as mulheres como um todo na economia, em média, elas ganham 21% a menos, mesmo sendo escolarizadas, mesmo sendo mais escolarizadas. Quando a gente olha só para as ocupações intelectuais e científicas, as mulheres dessas profissões ganham mais ou menos 36,7 a menos do que os homens intelectuais e cientistas. As mulheres intelectuais e cientistas ganham quase 40% a menos do que os homens intelectuais e cientistas.
eu volto para o texto da Bell Hooks, quem tem direito ao tempo. E daí o último, juro que é o último comentário, assim, em cima da coisa da Dani, já te passo, Vivi, que eu acho que tem um lugar de mudança também, e que é um desafio para a gente para pensar. Tem o fato tem isso, né? Então vamos fazer iniciativas, movimentos de dar trabalho para as mulheres, principalmente nessas nossas áreas, políticas públicas afirmativas, né? Editais só para mulheres. Dani trouxe bem isso na fala dela, quando ela elencou, acho que não sei se são 4 pontos, né? A pesquisa que ela trouxe. Eu cito mais um, que é a gente pensar como são construídos os nossos sistemas de valoração, principalmente nas artes e na cultura. Quando a gente olha esses dados das grandes instituições artísticas, óperas, museus e etc., teatro, a gente vê um reflexo de um processo histórico em que a lógica de valor de um trabalho artístico ainda está muito construída numa ideia de meritocracia que invisibiliza o gênero, né? Porque é uma ideia de meritocracia que vai dizer assim, nossa, esse artista é genial porque ele problematizou não sei o quê. E ninguém coloca nessa conta o tempo livre e o direito que esse artista homem tem de usar o seu tempo livre para ficar pensando, elaborando formulações sobre a realidade vis-à-vis o tempo que uma mulher artista tem. Né? Então, os nossos próprios mecanismos de valoração das artes, eles invisibilizam a categoria do gênero. E muitas outras invisibilizam as categorias raciais e tantas outras, porque a gente parte do princípio que um homem branco e uma mulher preta, mãe solo de 4 filhos, têm as mesmas condições de produzir formulações geniais e brilhantes sobre o mundo e atribuir isso unicamente à genialidade, como se ela fosse assim, uma coisa vinda dos extraterrestres, ou um bichinho que te picou e etc., é uma naturalização que absolutamente não faz sentido quando a gente olha para os dados. Então, outro ponto que eu somaria nessas reflexões da Dani é a necessidade da gente repensar os nossos parâmetros de valoração dentro dos campos artísticos. Né? A gente tem que repensar esses parâmetros, porque eles são capacitistas, eles são meritocráticos, eles são excludentes, quem fica de fora? Por que que a gente só sabe de homens na história das artes? A gente só sabe, eu estou generalizando, né? Mas por que que a gente sabe muito mais? E com isso eu encerro essa fala para não ficar falando demais aqui. Ótimo, perfeito, porque, bom, um dos nossos interesses aqui é justamente pensar como mudar essa situação, né? Como enfrentar as desigualdades de gênero, a informalidade, a precarização das relações de trabalho, enfim. Dani começou, você trouxe uma contribuição importante, e a gente trouxe também essa questão para a Júlia Santos, que para ela compartilhar aqui um pouco sobre esse assunto, o que ela pensa sobre esse assunto. Então, vou apresentar a Júlia Santos, fruto da coletividade quilombola, ela é do Quilombo Manzo, militante LGBTQIA+, com atuação nas causas trans, é vereadora eleita por Belo Horizonte, é uma artista que se vale da arte como forma de discussão sobre as dissidências de raça, classe, gênero e, sobretudo, sobre a condição de humanidade. É também agitadora cultural em diversos cenários de Belo Horizonte e atua na retomada do carnaval de rua da cidade, compondo vários blocos. É graduada em comunicação social e pesquisadora de gênero há 15 anos. Então, já quero agradecer a Júlia, toda a sua equipe, né, pela prontidão e participação aqui com a gente nessa roda, uma grande alegria. Vamos compartilhar o vídeo que ela gravou para a gente. Salve geral, eu sou a Júlia Santos e eu tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre esse universo de nós, mulheres e pessoas dissidentes de gênero, fazedoras de cultura. Então, eu sou produtora cultural já há um tempo, sou jornalista de formação, sou atriz e me vejo nesse universo das fazedoras de cultura. Primeiro ponto que eu queria ressaltar para a gente poder dialogar, para a gente pensar estratégias, confabular outras saídas, é sobre as dissidências de gênero. Hoje, a importância das pluralidades nesse universo das fazedoras de cultura no país.
E pensando nesse sentido, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é sobre a formação, ou melhor, sobre a ausência da formação. Hoje, cada vez mais, o universo cultural, ele se mostra aberto a integrar, a receber as dissidências de gênero, as mulheridades dentro desse lugar. Mas também pouco se pensa nos processos de formação para que essas pessoas deem conta de disputar esses espaços, de estar nesses espaços e principalmente se manterem nesses espaços. A gente vive aí, graças às deusas, uma crescente nos processos de inclusão, de formação, mas que principalmente a manutenção de nós, pessoas dissidentes de gênero, nesses espaços culturais, é um enorme desafio, porque a gente se esbarra na formação. E aí a gente tem que fazer um resgate da memória, e aí eu convido vocês a pensarem junto comigo, por exemplo, que nós, pessoas dissidentes de gênero, experimentamos logo nas nossas... quando a gente dá conta de externar as nossas orientações sexuais ou até mesmo as dissidências de gênero, o primeiro ambiente mais violento que nós experimentamos é o espaço formal da educação, é o espaço formal dessa passagem de saber. Nós bem sabemos que as escolas, né, são muito hostis a todo mundo que foge de uma normativa, que foge de uma regra. E aí também vou estender aí esse chamado a pensar para além das mulheridades, das dissidências de gêneros, a gente transversalizar também com um recorte de raça, pois nós sabemos também que existe hoje um movimento que cada vez mais tenta incluir as dissidências de gênero, as mulheridades, o recorte de raça e classe, mas que também nós somos as pessoas que mais experimentamos as exclusões desses espaços, esses não lugares. E aí quando a gente vai pensar que nós não temos o direito a esse lugar básico, inicial da formação, ele reverbera também na nossa fase adulta, ele reverbera também nas nossas disputas no mercado formal de trabalho e também no espaço da disputa desse espaço das artes. Então, para mim, o primeiro fator que vai dificultar uma disputa minimamente igualitária nesses espaços é o processo da formação. E quando nós superamos esse processo da formação, quando nós damos conta já de estar nesses processos de formação, outro fator é a não naturalização das nossas existências nesses espaços. Enquanto pessoas negras, enquanto pessoas dissidentes de gênero, enquanto mulheres nesses espaços, ainda não é natural. E principalmente, naturalizar as nossas existências nesses espaços, em espaços importantíssimos de decisão, ainda também não é natural, né? Quando as mulheres estão à frente desses espaços, quando as mulheres estão às frentes das produções, também não é natural. E não sendo natural, logo, né, a gente vai se esbarrar com o machismo, com os preconceitos, com o racismo e outras possibilidades de violências e violações dos nossos direitos. Então, eu fico pensando que isso corrobora diretamente para a precarização do nosso trabalho, porque muitas das vezes, quando a gente já dá conta de estar nesses espaços, o nosso trabalho é precarizado num lugar de que quase que a branquitude, a cisgeneridade, esse ambiente majoritariamente composto por homens, como se eles estivessem nos fazendo um favor, nos incluindo nesses espaços. Então, outro grande desafio é a precarização do nosso trabalho, nesse lugar de uma moeda de troca injusta. Muitas das vezes, quando nós ocupamos esses espaços, nós somos deslegitimadas, nós não somos cada vez mais colocadas num espaço
de uma remuneração mesmo igualitária, enquanto a branquitude, enquanto homens compõem esses espaços de uma forma muito tranquila, sem ter que provar 1, 10, 1000 vezes o quanto nós somos capazes de pertencer a esses espaços. Então, tem uma outra medida de cobrança, tem uma outra medida de, inclusive, de entrega, que nos coloca num lugar de cada vez mais nos preocuparmos com a excelência da entrega, e essa excelência da entrega não é pensada por homens, pela branquitude, pela cisgeneridade em si. Então a gente vive esse desafio da precarização do trabalho, tendo que provar cada vez mais que nós damos conta e nós somos merecedoras de disputar esses espaços de um lugar equânime. Outro grande desafio que eu entendo são as informalidades. Historicamente, o mercado formal de trabalho não é um lugar que foi pensado para as nossas dissidências, para as nossas existências. O mercado formal de trabalho não foi um espaço pensado que leva em consideração as nossas transversalidades. Então, é um outro enorme desafio que a gente vem encontrando. Mas eu ainda acredito que são espaços de discussão, espaços como esses, criados para a gente repensar outras possibilidades de minimamente contribuir para sanar ou até mesmo diminuir essas discrepâncias, né, nesses espaços. E principalmente espaços como esses, que são pensados para a gente ampliar as pluralidades das existências em todos os lugares. Quando a gente fala de ocupar todos os espaços, a gente não fala só dos palcos, a gente fala dos editais, a gente fala das bilheterias, a gente fala do pensar, do construir, desde lá o início, no que deságua no produto final, que é esse produto artístico. Então, eu fico muito grata da gente se dispor a pensar de uma forma equânime, que leve em consideração todas as possibilidades de existência, entender lugares possíveis que caibam todas as dissidências, todas as pluralidades, todas as mulheridades, porque só assim que a gente vai construir, inclusive nos espaços da arte, das fazedoras de arte, lugares menos violentos, menos segregadores, lugares mais acolhedores. E eu ainda sigo firme acreditando no afeto emancipatório, na formação, no letramento, para que a gente construa um espaço artístico, um espaço no mundo mesmo, onde as violências sejam capazes, onde as violências possam ser erradicadas, e nós podemos ser capazes de construir pelas nossas mãos, pelas nossas falas, pelas nossas existências, pela naturalização das nossas existências em todos os espaços. Vamos juntas, juntos e juntes, e grata mais uma vez por esse convite. E eu espero muito em breve que a gente possa se encontrar na cidade, que a gente possa se encontrar nos espaços, para que a gente possa dialogar cada vez mais como minimizar esses processos de violência que está aí numa sociedade que segue enquanto tendo machismo, racismo e outras violências enquanto estrutura. E a gente vai seguir em luta para que não seja estruturante. Grata demais, vamos junto. Que ótimo, né, Júlia? A gente ficou super feliz, né, com a vitória da Júlia vereadora eleita de Belo Horizonte, e também por várias outras candidaturas, né, Carol, que certamente fazem toda a diferença, né? Não só ocupando a política com práticas, com discursos que valorizam os direitos humanos, que lutam, né, contra qualquer tipo de violação, enfim,
Que valorizam a diversidade, né, de formas de existência, como ela falou tão lindamente. Com certeza. Então, são vários pontos, né, que a Júlia traz aqui para a nossa roda. Eu queria destacar aqui, começar, né, essa ideia, né, enfrentar as desigualdades passa por pensar a partir da existência das pluralidades, da diversidade, dos corpos que são atravessados por diferenças de gênero, de sexualidade, de raça, classe, enfim, todos diversos marcadores, né, sociais. Então, passa por aí. É, Você até comentou, né, as ações afirmativas, né, que ainda são tímidas. Quando a gente pensa em lugares onde existem algum sistema, né, de cultura, fundo público de cultura, isso é um pouco mais garantido, né? Essas ações afirmativas elas estão um pouco mais garantidas, mas de fato tem muito o que avançar. Ela chama a nossa atenção, né, para a importância da formação e do acesso ao conhecimento, de toda uma multidão dos corpos dissidentes que precisam ter a sua existência naturalizada nas artes, na ciência, na política, enfim, espaços de poder e decisão sobre o nosso futuro enquanto sociedade, né? E, sem dúvida, então, o acesso à formação gratuita de qualidade, né, é fundamental para enfrentar as desigualdades, inclusive também, né, existem pesquisas, né, a gente trouxe aqui algumas delas, mas que revelam esse baixo índice de formação técnica das mulheres, e que faz também com que ocupem cargos, não ocupem cargos principais de direção. Então, tem também isso é, que precisa ser enfrentado, né? E, bom, também aí eu acho que é o que ela traz central, né? Nesse enfrentar as violações que os corpos dissidentes sofrem por serem considerados anormais, né? E por não terem suas existências normalizadas, né, naturalizadas, como ela disse. E essas ideias retrógradas, né, que a gente e violadoras dos direitos humanos, elas persistem há séculos, né? E são mantidas justamente por esses valores patriarcais que a gente já comentou e que só restringem a nossa sociedade não permite que a gente de fato supere as desigualdades, né? Então, enfim, a gente só precisa acabar com o capitalismo e com o patriarcado, uma tarefa Pena, sobre. a pena. Não, muita coisa mesmo dá para refletir, né? A partir da fala de Júlia. Que bom ouvir a Júlia. Nossa, que maravilha. É, me pegam dois pontos. Bom, primeiro isso que ela traz, né, da diferença de formação das pessoas que são marcadas por seus atributos de gênero como dissidentes, né, marcadas pela normatividade como dissidências, e como às vezes até como é difícil o acesso dessas pessoas, né, à escola, a espaços de formação, em que ainda opera muito fortemente o preconceito, né? E daí, para mim, é inevitável pensar também no momento que a gente vive hoje, né? Que ao mesmo tempo que a gente tem um aumento na participação das pessoas trans na política, já já eu trago um dado sobre isso que eu levantei também, mas de outro lado a gente tem uma emergência de uma onda conservadora anti-direitos humanos, anti-diversidade, e não é só um fenômeno nacional, né? A gente sabe disso, assim. Então a gente tem a emergência dessa onda conservadora como uma grande ameaça, porque ela trouxe isso muito bem também. Enquanto houver essa desigualdade de formação, é, essas desigualdades elas vão acontecendo em cascata, né? Esses marcadores eles vão se sobrepondo em cascata. Então, muito, muito forte isso que ela fala. E daí, para mim, o caminho são as ações afirmativas, assim. A gente precisa ter o Estado corrigindo.
principalmente nesses momentos em que a gente vê um comportamento, uma tendência de comportamento mais reacionário na sociedade como um todo, na média da sociedade como um todo. O Estado precisa proteger, né? Precisa proteger a diversidade, precisa proteger direitos humanos e precisa dar mais chances e aumentar os recursos dessas pessoas que são marcadas negativamente, seja por marcadores de raça, seja por marcadores de classe, seja por marcadores de gênero, porque isso não vai se resolver naturalmente, né? Isso não vai se resolver, assim, isso é muito nítido, a gente vendo, muito visível, né, na história do mundo, assim. E daí me dá vontade de trazer também o dado da ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, que mostrou, eles sempre fazem eles fazem um levantamento sempre, é um tipo de um mapeamento de participação de pessoas trans nas eleições, né? E esse ano eles viram que foram 968 candidaturas de pessoas que se declararam transgêneras no momento de registrar. Isso mostra um aumento, isso representa um aumento de 229% em relação a 2020. Então, é uma melhora considerável, né? Quase 230% mais do que pessoas em 2024 se inscreveram 230% mais pessoas trans para cargos eleitorais do que no ano de 2020. Ainda assim, se a gente for olhar para esse número, no que ele representa 0,2% do total de pessoas que se candidataram. Então, de todas as candidaturas que tiveram para as eleições agora, somente 0,2% são de pessoas que se consideram transexuais ou travestis, né? Eles não contabilizam as pessoas não binárias, se eu não me engano, tá? Tem uma nota aqui mas mesmo assim é muito pouco, né? Então também, de novo, né? Como esses marcadores eles operam de forma muito mais estrutural e não só nas áreas das artes e da cultura. E, ao mesmo tempo, como é importante nessas áreas, que são as áreas de resistência, são as áreas de vanguarda na defesa de direitos humanos, etc., que a gente puxe esse movimento, né? Que a gente puxe. E uma última coisa que eu queria comentar da fala da Júlia, que eu acho muito bonito, é esse lugar do acolhimento, né? Porque também lembrar de que as políticas inclusivas, essas políticas afirmativas, apesar de elas serem absolutamente necessárias, muitas vezes elas não resolvem a coisa por si só no nível micro, né? Então, às vezes, a gente tem políticas afirmativas, por exemplo, no ambiente das universidades, né, que é o ambiente que eu estou mais, às vezes a gente tem a entrada dessas pessoas, mas que cuidado e que rede de acolhimento a gente tem para essas pessoas ali no dia a dia dos cursos, né? E daí a gente vê um grande número, às vezes, de evasão ou das pessoas não se sentindo pertencendo. Então, como é que também dentro do nível mais micro a gente trabalha esse acolhimento? Né, para que essas pessoas possam ter uma boa experiência dentro do mercado de trabalho, dentro dos editais. Vários lugares a gente vê que tem uma política de diversidade, então recebe as pessoas que são consideradas dissidentes de gênero para trabalhar, para fazerem estágios, para estudarem, etc. Mas daí, quando você vai olhar na ponta, como é que essas pessoas estão sendo cuidadas dentro desses ambientes, muitas vezes a gente vê que é uma política de entrada, mas que não garante um cuidado para essa pessoa lá dentro. Então, também é a importância da gente pensar nesse nível micro, né? Como é que a gente faz? Achei bonito isso que ela falou, de pensar a partir dos afetos. E, Vivi, para finalizar, eu queria trazer uns dados de uma pesquisa. Vou trazer bem rapidamente, só é uma pesquisa que eu fiz. Eu sou artista circense, né? Você falou no começo, acho que isso está muito forte na minha formação, né? Eu sou casada com o circo, assim, tenho todos os engajamentos políticos como professora, como pesquisadora, como militante das políticas de circo, etc. E eu fiz uma pesquisa, comecei essa pesquisa em 2018, que foi o momento em que eu virei mãe, né? Eu virei mãe de uma criança que hoje tem 6 anos. E eu senti uma coisa muito, um lugar muito impeditivo, assim, de trabalhar. Lembrando que eu trabalho numa área, como tantas outras das artes, que envolve um certo ideal de engajamento corporal, de virtuosidade. O circo ainda traz muito forte isso, né? Tanto que hoje, no circo contemporâneo, a gente está discutindo muito, muito, muito sobre uma visão anticapacitista do circo, como é que a gente consegue trabalhar na poética do risco, mas abrindo mão desse ideal de virtuosidade que exclui muitos corpos. Esse tem sido um grande tema de pesquisa meu, inclusive.
E eu senti um marcador muito forte ali, no momento em que, até antes da criança nascer, no momento em que eu estava grávida, senti que isso me impedia de trabalhar, ou que isso mudava muito a forma como eu podia trabalhar. E entendi que isso era uma questão de gênero. E tive muitas conversas também com pessoas trans ou com mulheres que não escolhem não ser mães, deixando muito explícito, assim, queria deixar muito explícito esses dois pontos, assim. Então, primeiro, a ideia de que a maternidade não é compulsória nas experiências de mulheridade, né? Eu não estou associando, naturalizando a experiência da maternidade a todas as mulheridades, a gente sabe disso. E nem a ideia de que a maternidade é o principal fator de diferenciação no mercado de trabalho. A gente sabe que tem muitos outros fatores que diferenciam raça, né, renda, uma série de coisas, transgeneridade, com certeza. E também de que não existe uma única ideia abstrata de maternidade, assim como não existe uma ideia genérica de mulheridade, né? Muito diferente da gente falar de uma mulher, mãe solo, preta, da periferia, do que falar de uma mulher branca, escolarizada, que tem uma rede de apoio, né? Então, da mesma forma que não existe um único modelo de mulheridade, não existe um único modelo de maternidade. Mas ainda assim, feitas essas ressalvas, eu enxergo que se a partir do momento que a maternidade gera uma diferenciação no tratamento que a mulher cis, não só a mulher cis, né? Porque aqui eu estou falando de maternidade como um todo. Esse trabalho foi feito no momento que eu estava grávida, então, no caso, eu sou mãe biológica da minha criança, mas a gente está falando de maternidades de diversas formas, porque a diferença no tratamento no mercado de trabalho não se resume a esse momento da gravidez. Esse momento da gravidez ele é marcante no circo porque a gente tem no circo, em algumas expressões de circo, em algumas outras expressões artísticas, por exemplo, algumas formas de dança, a gente tem uma demanda muito intensa do uso do corpo, né, que às vezes é incompatível com essa condição de grávida, mas eu não estou falando só da gravidez, porque quando você tem uma criança, ou alguém que você cuide, né, seja essa criança filho biológico ou não, isso diferencia também as suas condições de participação no mercado de trabalho por conta de uma questão logística, de tempo, etc. Então, para mim, a maternidade, ela tem, se ela gera diferenciação, no tratamento que a gente recebe no mercado de trabalho, significa que ela é uma questão de gênero, né? Se ela gera essa diferenciação, ela é uma questão de gênero. E daí, nesse sentido, em 2018, eu comecei a entrevistar outras artistas que trabalham com o corpo e que trabalham nessas práticas corporais que exigem essa intensidade, principalmente no circo, mas também em algumas outras práticas. Mulheres que têm diferentes idades, então, desde mulheres que hoje já têm seus 70 anos e que tiveram filhos há 50 anos atrás, até mulheres que estão agora tendo filhos ou estão grávidas agora, mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres mais associadas a um contexto de circo tradicional ou a um contexto de circo contemporâneo. E eu fiz muitas perguntas para elas, e tem algumas dimensões aqui que eu queria trazer, só a título assim de ilustração mesmo desse debate. Então, primeiro que eu via muito, que eu peguei muito assim nas entrevistadas. Eu trabalhei por enquanto, entrevistei mulheres cis, acho que é importante dar essa pontuação aqui. Eu ainda não consegui entrevistar uma mulher trans que trabalhe com o corpo e que tenha essa demanda de cuidado de criança. Estou à busca, inclusive. Mas é importante trazer, né, esse marcador, que eu acho que, para não generalizar também essa experiência de mulheridade e nem de maternidade. Então, o primeiro ponto, a decisão de ter filhos, né, de virar mãe, né, independente de engravidar ou não. A decisão de postergar essa maternidade por pelo menos algum tempo, principalmente por essa sensação de que eu não vou conseguir trabalhar se eu tiver filho. Isso é um comportamento do mercado de trabalho como um todo, não é, né? A gente vê isso cada vez mais forte, essa decisão de postergar a maternidade no mercado de trabalho como um todo, mas num contexto em que o trabalho depende de uma prática muito assídua e muito árdua de engajamento corporal, de muitas horas, isso parece pesar ainda mais, né? É quase que como se a existência da criança inviabilizasse as condições de trabalho, inviabilizasse uma rotina de trabalho. E daí tem várias motivações. No caso de filhos biológicos, uma segurança na gravidez, um medo de botar o filho em risco, etc.
mas também uma questão muito forte logística, de como equacionar a vida para caber o trabalho naquele momento, principalmente nos primeiros anos da criança. Não raro, pessoas param, mulheres param de trabalhar, né, nesse momento, assim, e param e não conseguem voltar, principalmente mulheres que estão associadas a um contexto mais informal de trabalho, como é o caso das artistas do corpo, né, que elas não têm, muitas delas não têm um trabalho fixo, então para e não consegue voltar, você é esquecida pelo mercado de trabalho, né, o que é algo muito cruel, se a gente for pensar. Daí depoimentos do tipo, a questão do trabalho pesou muito na decisão de não ter outro filho, porque equacionar a vida pessoal passa pelo trabalho. Se eu engravidasse de novo agora, por exemplo, eu não poderia fazer nenhum dos espetáculos em que eu trabalho. Então, essa possibilidade de parar de trabalhar é uma coisa que pesa para mim também. Foi uma decisão pessoal não ter outros filhos. E isso envolve e passa pelo meu trabalho. Fecha aspas, estou dando aqui um depoimento de uma entrevistada. Isso também, obviamente, tem a ver com a estrutura de precariedade que vem do trabalho por projetos, né? Porque talvez se ela tivesse num trabalho mais fixo, ela não ia ter essa preocupação de, será que eu vou conseguir voltar ou não? Daí, segundo ponto, questão da retomada, né? Conseguir voltar já não é simples para nenhuma profissão. Quando isso passa também por retomar o corpo, se torna ainda mais difícil. Então, vou dar mais um depoimento. Abre aspas. Eu avisei o meu parceiro de espetáculo que eu não poderia fazer o espetáculo por algum tempo. Ele foi marcar as apresentações e me perguntou: e aí, você pode fazer em junho? O meu filho teria 3 meses justos. Eu disse que podia, então ele marcou. Então, quando ele tinha 40 dias, o bebê, eu comecei um preparo físico louco, já voltado para isso. Né? Então, a dificuldade também de fazer conciliar essa retomada, e até uma parte da literatura feminista não usa esse termo conciliação, porque elas dizem quase nunca existe conciliação, o que existe é uma sobreposição, vamos ser realistas, né? Então, quando isso envolve ainda uma retomada das habilidades físicas do corpo, isso pode ser ainda mais duro. Então, de novo, a gente tem marcadores aí operando. Depois, esse medo, né, e essa dificuldade de sobrepor, para não usar esse termo conciliar, né? Então, eu vou trazer mais aspas aqui. Então, uma aspa de uma entrevistada que disse assim: eu tive medo, sim, de não conseguir voltar. Depois que eu voltei, eu até fiquei impressionada com a memória e a inteligência do meu corpo. Eu senti meu corpo mais maduro, uma inteligência maior, como se eu precisasse de menos esforço para fazer o que eu era capaz de fazer. Mas me falta tempo para sempre. O mais difícil é isso, o tempo. Eu fico me cobrando e achando que eu sou desorganizada. Alô, Bell Hooks, lá, que a gente leu lá atrás. E fico achando que se eu me organizasse, daria tempo para tudo. Mas, na verdade, eu não sei se é isso, né? Então, olha essa angústia. Outra aspas. A pior parte é você não ter tempo. A parte mais difícil é a organização da vida, tempo para praticar e etc. O que muda mais é a logística. Você não pensa mais só em você, você pensa em família, né? Então, o que você vai fazer com o filho? Se você vai poder levar numa turnê? O que que o pai acha disso? Eu não posso só falar, eu vou viajar um mês a trabalho e vou levá-lo. Eu preciso conversar isso, ver se ele quer ir junto e etc, né? E daí sempre ouvindo essas entrevistadas, eu me perguntava, será que essa é uma questão tão forte para os pais? Os pais artistas que eu conheço, eles simplesmente viajam e pronto. Não tem essa de perguntar se vai levar o filho junto ou não, se vai, se leva, se fica, filho, você quer ir? Não, simplesmente vão, né? Então, de novo, a gente vê ainda, mesmo nesses nossos meios que são bolhas, a gente vê essas desigualdades operando, né? E por fim, essa coisa que a Dani também trouxe, que é os múltiplos engajamentos para poder sobreviver, né? Então, isso já é uma frequente nos mercados de trabalho artístico, a gente sabe, por 1000 pesquisas, né? O Pierre Michel Manger, aquele sociólogo quase clássico já da cultura, que traz as pesquisas sobre trabalho artístico, ele nomeia muito forte essa ideia do multitarefas, né? O artista que faz tudo para minimizar o tempo que ele fica sem trabalho, sem projeto de criação, projeto artístico. Nas mulheres, isso ainda é mais premente, porque é por conta das desigualdades de acesso a esse mercado, que a gente vinha falando até agora, e nas mulheres mães, isso, né, sobe mais ainda o grau de dificuldade. Se for ainda uma mulher mãe racializada ou dissidente de gênero,
é praticamente impossível, né? Quase que ela tem que desistir de trabalhar. Então, quase todas as minhas entrevistadas afirmaram que continuaram trabalhando com outros trabalhos remunerados, no momento em que elas não podiam estar com as rotinas de prática de trabalho corporal delas. Então, elas mencionaram, por exemplo, atividades de docência, direção de espetáculo, redação de projetos, atividades de produção e etc. Para as artistas de circo de lona itinerantes, elas também mencionaram, por exemplo, que entravam em cena para coisas que não faziam tanto esforço, então, tipo, bailados, corpo de baile, esse tipo de coisa. E falavam que isso acontecia até o momento em que elas conseguiam esconder a barriga, porque depois não podia mais. Então, também tem aí um estereótipo de corpo, né, em voga, que é um aspecto simbólico também bem, bem complexo. E ainda sobre esse lugar da sobrevivência, eu percebi que tem configurações mais ou menos acolhedoras, né? Então, artistas que trabalham nas suas próprias companhias ou em produções mais autorais, elas me pareceram ter melhores condições de trabalho. Primeiro, porque elas recebiam uma espécie de remuneração pela criação e concepção, um certo direito autoral, mesmo quando elas tinham que ter uma sub para fazer a cena que elas faziam. É, E segundo, porque elas tinham a possibilidade de voltar. Então, trabalhar na sua própria companhia dava para elas a possibilidade de voltar. Vou abrir uma aspas aqui de uma entrevistada. Como eu tenho a minha própria companhia, os meus próprios espetáculos, eu consegui ser substituída com mais facilidade do que se eu trabalhasse com um número de habilidade, vendendo meu número, né, para outras companhias, para circos de lona ou para diretores. Quando você trabalha assim com número num espetáculo de variedades, você é contratado pela sua habilidade. Então não dá para adaptar a cena para alguém te substituir. Eles vão lá e contratam outra pessoa para fazer a cena dela no seu lugar e pronto, né? Você não tem nenhuma garantia que você vai voltar depois. No meu caso, eu continuava ganhando uma porcentagem de criação, de direção, mesmo quando eu era substituída. Se a gente fosse freelancer e não tivesse a própria companhia, seria muito mais difícil. Depois, em outro momento, uma outra entrevistada fala: é diferente você ficar grávida no Cirque du Soleil ou na sua própria companhia. Você pode continuar, você pode adaptar a sua cena, propor uma outra coisa para você continuar fazendo. O Cirque du Soleil até tem um certo olhar para a maternidade, mas logo você tem que voltar a ser produtiva. E depois ela fala: se eu não tivesse a minha própria companhia, talvez eu nem tivesse conseguido voltar, né? Então, também falas que marcam bastante um lugar de que não é uma questão pessoal e subjetiva, tem configurações do próprio mercado artístico que levam a essas falências, as tantas mulheres que deixam de trabalhar para sempre com isso, e não voltam mais, né? Então é importante a gente identificar que tem coisas no mercado que configuram uma coisa ou outra, porque se a gente vê que tem coisas no mercado, significa que a gente pode interferir, né? Não é só uma questão de subjetividade ou de, por um acaso uma parou, a outra ficou, né? É importante a gente identificar essas coisas que diferenciam. E, por fim, teve toda uma parte da pesquisa em que a gente falava de autoimagem, né? Imagem de si, imagem do corpo, o que não é banal para as artes do corpo, né? Porque a gente sabe que nessas artes ainda é vigente uma visão capacitista de corpo, uma visão gordofóbica, etc. Então, eu ouvi muitos depoimentos do tipo: eu tinha medo de ficar gorda para sempre, de nunca mais ter o meu corpo de volta. Tem uma que fala assim, abre aspas: tem uma foto minha depois de 3 meses que o filho nasceu, eu voltei a trabalhar, mas eu ainda estava bem gordinha. Mesmo depois, na foto seguinte, o corpo já não era mais o mesmo. Lacei o quadril, o seio fica diferente. Outra diz, eu, é, eu parei de trabalhar quando eu estava grávida, porque o pai não queria que eu continuasse trabalhando, ficava preocupado, mas também porque eu estava incomodada com o fato do meu corpo não estar na forma padrão, né? Então, também como isso é uma questão para as mulheres, né? Talvez eu tenha uma sensação, não é baseada em pesquisa quantitativa nem nada, mas eu tenho a sensação que um corpo fora do padrão é muito mais aceito para os homens artistas, por exemplo, no circo ou na dança, do que para as mulheres, né? Então, como ainda tem questões de gênero operando aí, né? Então, isso, eu queria só compartilhar com vocês essa pesquisa, porque eu acho que, primeiro, porque ela traz dados primários, né? Eu realmente entrevistei as pessoas, ela traz dados qualitativos, então a gente traz um pouquinho mais de corpo, né, para essas questões mais gerais.
de um assunto muito específico que não define todas as mulheridades, que não é o principal marcador de diferença, né, de tratamento, mas que ainda assim, com certeza, é uma questão de gênero, porque é uma questão que gera diferenciação no mercado de trabalho. Então, fico feliz de poder partilhar também um pouquinho dessas reflexões com vocês. Nossa, a gente que agradece, Carol, porque eu acho que ele pode entrar um pouco mais mesmo, assim, né, com profundidade, né, com esses dados mais qualitativos. É, eu saio dessa conversa com a certeza que a gente precisa conversar mais, né, sobre esse assunto. Tem muito o que se pesquisar, várias pesquisas e dados, assim, ainda que, né, a gente sabe que é, precisa ter mais, né? E precisa ter mais também conversas, encontros, estudos, né? Como esse. Então, vamos seguir conversando, né? Eu saio com esse desejo da gente ter mesmo mais conversas e entrar mais a fundo em todos esses assuntos que a gente tratou aqui. Agradeço vivamente, Carol, por sua participação, disponibilidade de estar aqui com a gente e por todas, né, todas as partilhas. Também agradecer a Daniele Canedo, a Júlia Santos, né, que participaram, enviaram aqui os vídeos sendo estimulados aí pelo assunto que a gente está tratando aqui, super contribuíram com a nossa conversa. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo e convidar, né, para acompanhar a gente na programação das outras rodas. A gente tem mais duas rodas. Enfim, Carol quer também dizer últimas palavrinhas. Quero agradecer muito, é uma discussão super necessária, super urgente, super empolgante. Poderia ficar aqui falando muito mais tempo. Fiquei muito, muito, muito feliz de ouvir Dani e Júlia. Que bom que a gente conseguiu ter essas participações. Acho que é muito importante a gente pluralizar esses debates cada vez mais também, para a gente entender na prática o que que são essas interseccionalidades, né? E agradeço muito, Vivi, Luana, agradecer muito a Bruna também, que fez a tradução para gente, Tiago, Kátia, todo mundo que está aqui fazendo isso acontecer. Sim, Muito Karina, obrigada. Bruna, Débora, as Karina, intérpretes de perdão. Libras. Enfim, agradecer todo mundo que está aqui com a gente fazendo a roda acontecer, né? É isso, Muito obrigada. gente. Então, até a próxima roda. Fiquem bem e nos vemos. Até já.